Joel, capítulo de número 2, nós vamos ler os dois versículos, 28 e 29 de Joel 2, aonde a palavra do Senhor nos diz assim, Joel, capítulo 2, versículo de número 28, Joel, capítulo 2, versículo de número 28, aonde a palavra do Senhor nos diz assim, e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Derramarei o meu espírito. Então, aqui, Deus falando por meio do profeta Joel, Deus diz que nos últimos dias, depois daquele tempo, que ele fala sobre um tempo onde haveria grande desolação, grande destruição, haveria um arrependimento, um quebrantamento de coração e, consequentemente, haveria corações rendidos a Cristo, que anteriormente você vai ver Deus falando para não rasgar somente as vestes, mas rasgarem os corações. E aí Deus diz, após tudo isso acontecer, após eu restaurar a sorte de vocês, após voltar a alegria no coração de vocês, chegará um dia em que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Algo que Deus traria a partir desse derramar do Espírito, né? Depois disso, Deus derramaria. Depois de tudo, desde o início da Bíblia, né? Deus sempre, Ele desejou habitar em seu povo. Deus sempre quis não estar somente com, mas em seu povo. E no Antigo Testamento nós vamos ver que o Espírito, ele vinha sobre algumas pessoas, ele estava ali de pessoas específicas, como profetas, reis e sacerdotes, só que era para um determinado momento. A gente vê, por exemplo, a história do profeta Eliseu, quando os reis do Reino do Norte e o Reino do Sul vai para consultar a direção de Deus por meio do profeta Eliseu. E Eliseu pede um arpista para poder ter a resposta de Deus, porque enquanto Eliseu conversava com os reis, o Espírito de Deus não tinha vindo sobre Eliseu. Após Eliseu se voltar para Deus em oração, ali com auxílio da música para se conectar com Deus, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu e trouxe a revelação da vontade de Deus para aqueles dias, para aqueles reis. Ou seja, era algo que vinha sobre eles, mas não permanecia na vida deles. Algo que é diferente, né? Algo que é diferente para os nossos dias. Naqueles dias vinha sobre pessoas específicas, não é sobre toda a nação de Israel, era apenas sobre profetas, reis e sacerdotes, mas Joel agora vinha profetizando algo extraordinário, um tempo em que o Espírito seria derramado sobre todos. Não haveria alguém, não é sobre o pastor, não. É sobre todos aqueles que buscassem a presença do Senhor. O Espírito com liberalidade seria derramado sobre eles. E essa promessa apontava para os dias de Jesus, né? A profecia de Joel 2 vai tudo apontar para aquilo que Jesus faria em nosso favor, para toda a sua rendição, toda a sua entrega, né? E Pedro também no dia de Pentecostes declarou isso em Atos 2,16, dizendo, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Então aquilo que Deus falou por meio de Joel 2,28, foi uma promessa de que o Espírito seria trazido para todos, homens, mulheres, toda a carne, teria o direito, o acesso ao Espírito Santo. Isso se concretiza em Atos 2, quando acontece ali no final dos dias de Pentecostes, porque Pentecostes não foi um evento isolado, mas ali foi um cumprimento da promessa divina. Não foi uma ação esporádica, não. Deus havia já profetizado muitos tempos antes de Cristo que assim se faria naqueles dias, cumpriria essa promessa. E hoje nós vamos aprender aqui 3 verdades sobre essa promessa do Espírito Santo. Porque a promessa do Espírito Santo é uma promessa de um novo tempo espiritual. É uma promessa de um novo tempo espiritual. Como Joel 2,28 diz, depois disso derramarei o meu Espírito. Depois desse tempo, depois de toda a história, nós vemos a história de Israel
quem já teve contato com a Bíblia aí, com a história do Antigo Testamento, e vê a instabilidade espiritual de um povo. Quando você lê a Bíblia ali, você vê, principalmente nas histórias a partir de 1 Samuel, Reis, Crônicas, Juízes, você vê também muita instabilidade espiritual. Um povo que um tempo está firme com Deus, mas por qualquer situação que surja na sua caminhada, eles se apartam de Deus e de maneira nenhuma conseguiu andar com fidelidade, agradando a Deus. E agora Deus, por meio do profeta Joel, falando de uma restauração do seu povo, de uma nova aliança, ele diz: eu vou trazer um tempo, depois disso eu vou trazer um tempo onde o meu Espírito será liberado sobre vocês e trará um novo tempo espiritual para o povo de Deus. E a expressão depois disso, ela aponta justamente para os dias de Jesus, o tempo do Messias, quando Cristo veio ao mundo, né? E nós vamos ver Jesus falando em vários momentos, principalmente no Evangelho de João, Jesus prometendo, como nós vimos domingo passado, João 14, que antes de Jesus ser morto, subir ao céu, ele falou: vocês não precisam ficar tristes, não turbem o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, eu não vou deixar vocês órfãos, é preciso que eu vá para que o outro Consolador possa vir sobre vocês. E é interessante porque quando Jesus, lá em Atos capítulo 1, sobe aos céus após ele ressurgir, e os discípulos estão olhando para os céus, vendo Jesus sumindo entre as nuvens, o anjo aparece, né, ali fala para eles, prometendo que Jesus voltaria, mas antes de Jesus subir, ele disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, até que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E só esses pontos aqui, querido, já é algo que nos esclarece o entendimento de que o Espírito Santo não é algo só para nos ser um sinal nas nossas vidas de que pertencemos a Deus, de que Deus tem algo a mais para realizar em mim e em sua vida a partir do Espírito Santo, a partir da pessoa do Espírito Santo. Então, quando Joel profetizava, dizendo depois disso, ele estava falando especificamente depois, quando Jesus viesse, morresse, ressuscitasse, inaugurasse essa nova aliança. Deus promete um derramamento abundante, não é um derramamento sob medida, não, é um derramamento abundante do Espírito de Deus sobre toda a carne, sem distinção, raça, cor, sexo, sabe, etnias, conhecimento, condição financeira, não, é sobre toda a carne, sobre todo quanto invocar o nome do Senhor, sobre todo quanto diligentemente buscar a Deus, o Espírito de Deus é derramado, é algo transbordante. É como na visão de Ezequiel 47, se não me engano, quando Ezequiel é levado a um rio, e aquele rio simboliza o Espírito Santo de Deus, e ali o homem leva Ezequiel, e ele por um lugar, ali as águas davam até os tornozelos, mais à frente dava até os joelhos, dali um pouco dava até a cintura, até os ombros, até chegar a um lugar onde as águas já não davam mais pé. Era algo que, sabe, você estava totalmente tomado pelas águas daquele rio. A promessa de Deus para mim e para você sobre o Espírito Santo é que nós tenhamos uma abundância do Espírito de Deus nas nossas vidas, de uma forma que nossa vida já não está mais no nosso controle. A nossa vida esteja totalmente rendida à soberana vontade de Deus. Pois, como Paulo diz, os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Enquanto nós ainda temos o controle das nossas vidas, as nossas decisões, as nossas escolhas estão nas nossas mãos, nós ainda não estamos na posição aonde desse rio, aonde já não dá mais pé. Nós ainda estamos em alguma posição, ainda onde estamos com os pés no chão, estamos controlando a situação. E às vezes pensamos ser algo bom, temos o controle de todas as coisas, mas
Se Deus é soberano, criador de todas as coisas, sabe o presente, o passado, e sabe o futuro, sabe o plano que tem planejado para nós, melhor coisa é a nossa vida estar no controle dele, nas mãos dele. E quando Deus nos promete a abundância, esse derramar do Espírito, é justamente isso, é dar em nós em abundância, sem medida, de forma contínua, esse Espírito para que nós possamos ser guiados por Deus. Porque o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele sabe o que está no coração do Pai. Ele sabe qual é a vontade do Pai. Então, se você está sendo conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não há erro na sua vida. A convicção de que você está sempre no centro da perfeita vontade de Deus. Você não está mais fazendo a sua própria vontade. Você não está mais andando segundo os seus caminhos, mas você está sendo deixado ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E como Deus diz lá em Jeremias 29:11, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o que Deus tem para nós é algo melhor do que nós possamos pensar a nosso respeito. É um plano maior, é um projeto, é um sonho maior e melhor do que as nossas vidas, porque os pensamentos de Deus sobre nós são maiores do que os nossos e os caminhos dele são mais elevados do que o nosso. Agora, como viver essa vontade de Deus? Por meio do Espírito Santo. Ele nos deixou o Espírito Santo para que ele possa nos conduzir. Como eu falei domingo passado, ele é o nosso guia, ele é o nosso professor, ele é o nosso instrutor. Sabe, é alguém que vai nos tomar pela mão e vai nos guiar, vai nos levar ao Pai, vai nos levar a lugares aonde vamos viver a plenitude da boa e perfeita vontade de Deus. Vamos ver isso. E Jesus confirmou o que Joel falou lá em João 7,38, Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva, falando sobre essa vida da pessoa do Espírito Santo em nós, que haveria de fluir, haveria de jorrar. Deus não queria apenas visitar o seu povo. A intenção de Deus, quando ele inaugura a nova aliança, não era permanecer como foi na primeira aliança, com os profetas, com os reis, em que ele vinha em determinado tempo, visitava, falava com eles, como a história do pai de João Batista, que entra no Santo dos Santos para apresentar a Deus, porque por sorte ele foi eleito naquele ano como sumo sacerdote, e ali ele é visitado por Deus, o anjo fala com ele, ele sai dali mudo por causa da gloriosa presença de Deus naquele lugar, mas é só aquilo. Não, Deus não quer só isso. Deus não quer que você venha aqui em um domingo, sabe, se envolva com Ele, chore, se alegre, renove as suas forças, mas saia daqui e não viva mais nada além disso. Deus não quer que você venha aqui, a gente ore e você caia no chão, como alguns entendem como sendo o mover do Espírito e tal, sabe, mas você sai daqui da mesma forma, ou vai viver lá fora da mesma maneira. Não, o Espírito de Deus, Ele quer fluir na minha e na sua vida, aonde quer que estejamos, em todos os dias, segunda, terça, quarta, no trabalho, na faculdade, na escola, sabe, nos passeios, no nosso dia a dia, na nossa hora de descanso. O Espírito de Deus, Ele quer fluir nas nossas vidas, Ele quer estar em nós, e esse era o propósito de Deus. Deus não queria apenas visitar o seu povo, Ele queria habitar dentro deles de uma forma especial, como Paulo diz, 1 Coríntios 3,16, vocês são templo do Espírito Santo de Deus, vocês são templo. E quando Joel declara aqui em Joel 2,28, ele está falando sobre esse novo templo espiritual, onde o Espírito de Deus, a presença de Deus, estaria conosco em todos os lugares. Por que a presença de Deus é real nessa noite, nesse lugar? Porque eu estou sentindo algo especial? Não. É porque eu e você somos de Deus, nós temos o Espírito de Deus, então Deus se faz presente aqui. É uma garantia, quer eu sinta ou não. Não é uma questão de eu sentir, não é uma questão de, sabe, ter um arrepio, não. É uma questão daquilo que Deus diz. Se Deus diz que é assim, assim é. Assim é. Agora, muitas vezes nós não percebemos a presença dEle. Muitas vezes a presença dEle é até ignorada por nós. Por quê? Nós estamos tão distraídos com outras coisas que não damos a devida atenção para Ele. Não nos voltamos para Ele, não paramos para prestar atenção no agir dEle.
Mas se nós somos templo do Espírito Santo, a presença de Deus habita em nós, e a presença de Deus está aonde nós estivermos. Na nossa casa, a presença de Deus, porque o Espírito de Deus habita em mim. Então a minha casa é um altar de Deus, a presença de Deus no meu lar, porque o Espírito de Deus habita em mim. E aonde quer que eu estiver, ali há a presença de Deus por causa do Espírito Santo comigo. Agora, como eu falei, essa promessa, ela não é uma promessa restrita, não é uma promessa exclusiva. Deus poderia falar, bem, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre os apóstolos, para que eles possam evangelizar e avançar o reino, e aqueles que vão ser eleitos pastores, ministros, sabe, ao longo da história, vão ser cheios do Espírito Santo. Não, Deus falou, é para cada um, é para cada um. Sabe qual é a diferença, queridos? Às vezes nós temos muitas indagações com relação ao mover e ao fluir do Espírito. Sabe qual é a diferença entre um e outro? É o quanto rendemos o nosso coração. É simples, porque às vezes nós colocamos muitas objeções, nós mistificamos o livre acesso que temos a Deus e nosso entendimento, na nossa interpretação, na maneira mística que nós vemos Deus, nós limitamos o agir dele, o fluir dele. Que nós pensamos que precisa de um ritual específico, de uma ação específica. Mas quando Deus falou por meio de Joel, ele falou, olha, não tem limite, é sobre toda a carne. Isso foi algo revolucionário. Como eu falei antigamente, era sobre profeta, reis e sacerdotes. Não era todo mundo que recebia o Espírito Santo, era apenas visitação. E Deus falou por meio de Joel, vai ser sobre toda a carne. Isso revolucionou a expectativa das pessoas naquele dia. No Antigo Testamento, a experiência com Deus era sempre restrita, mas Joel estava declarando que o Espírito viria sobre filhos, sobre filhas, sobre jovens, sobre velhos, sobre servos, sobre servas. Não estava fazendo distinção quem é a pessoa. Não estava olhando, sabe, para a sua cultura, não estava olhando para a sua capacidade intelectual, não estava olhando para o seu poder aquisitivo, para a sua posição, para a sua condição. O único detalhe é coração rendido a Ele, coração totalmente entregue a Ele, coração que verdadeiramente deseja, tem fome e sede da presença dEle. É como a canção que nós cantamos aqui a respeito da declaração de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua, né? Quando nós cantamos mais de ti, sabe? Às vezes nós cantamos e gostamos da canção, da musicalidade da canção, mas nós não cantamos com verdade. Nós não rendemos o coração verdadeiramente para ter mais dele. Nós falamos, mas se torna uma mentira cantada. Apenas uma mentira cantada. Nós falamos, até nos emocionamos mais de ti, menos de mim. Mas quando Deus fala, olha, abandona isso, deixa aquilo, muda isso, muda aquilo, tal, nós falamos, Senhor, peraí. O menos de mim não é tão menos assim, né? Não é bem. Isso o Senhor pode mudar, mas aquilo de maneira nenhuma o Senhor pode tocar. Nós estamos querendo mais de Deus? Não, nós não estamos querendo mais de Deus. Nós estamos colocando restrições para o agir de Deus. Nós não estamos nos rendendo à soberania de Deus, à plenitude da vontade e da verdade de Deus. E quando Deus diz, por meio de Joel, que seria derramado para qualquer pessoa, sobre toda a carne, sobre filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas, Ele está falando, olha, não importa onde você esteja, não importa como você esteja, não importa, sabe, o momento que você esteja vivendo, o importante é se você tem um coração contrito e quebrantado, se você não está tendo a aparência de rasgar as suas vestes, mas se você verdadeiramente está rasgando o seu coração na minha presença, buscando mais de mim, você receberá, você terá, porque a vontade dele nos dá. Ele fez tudo para que isso tornasse possível, ele fez tudo necessário. Jesus, ele foi a oferta de propiciação para que pudéssemos ter a plenitude do Espírito. Ele padeceu para pagar o preço pelo resgate das nossas almas, para que pudéssemos ter o direito de sermos cheios do Espírito Santo de Deus.
Oh, queridos, precisamos nos atentar para isso. Precisamos dar mais atenção à plenitude do Espírito, aquilo que Deus tem para nós, sabe? Ou seja, o que Deus estava dizendo, homens, mulheres, jovens, idosos, ricos, pobres, judeus ou gentios. E Paulo vem afirmando sobre isso, falando lá em Gálatas 3:28, ele diz, não há judeu nem grego, porque todos são um em Cristo. A barreira, a parede que havia separação, sabe, entre etnias, entre pessoas. Você pode estar aqui na igreja e com o seu coração fechado e não ter do Espírito Santo de Deus, e alguém lá no beco, na sarjeta, lá na pior condição, se render a Cristo e abrir o seu coração e receber mais do Espírito Santo, enquanto nós aqui no ambiente preparado, no ambiente propício, ouvindo a verdade, por não abrirmos o coração para essa verdade, perdemos o Espírito, porque ele está à porta e bate, ele não invade. Não é porque você sabe da existência dele que ele vai chegar e tomar, não, ele é educado, ele chega à porta e bate, aí você abre a porta, ele entra, mas para o fluir, para o transbordar, depende da liberdade que nós damos para ele agir, depende do espaço que nós damos para ele nos nossos corações, que muitas vezes nós abrimos, colocando o coração, a nossa vida, como uma casa, nós abrimos a porta principal, a sala de estar, que está toda bonitinha, arrumada, enquanto a cozinha está lá, sabe? Aquela cozinha onde se faz muito uso de utensílios domésticos e não é muito lavado, e está a pia transbordando, caindo lá, o lixeiro cheio, o banheiro bagunçado, o quarto nem se fala, né? Mas a sala está bonitinha. E aí, pelo fato da sala estar bonitinha, nós abrimos a porta do nosso coração e falamos, entra, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo, mas só aqui na sala. Na cozinha o senhor não pode ir, no banheiro, no quarto, de maneira nenhuma o senhor pode entrar, por causa da bagunça que está lá. Porque onde o Espírito Santo chega, ele põe ordem na casa. Jesus falou que o homem, quando o espírito mau sai da vida dele, ele sai e anda por terrenos áridos, não encontrando lugar, ele volta para a casa onde habitava, e aí ele encontra aquela casa adornada, varrida, arrumada, porém vazia. Olha o que Jesus está ensinando. Quando nós rendemos a nossa vida para Cristo, pelo fato do Espírito de Deus passar a habitar em nós, todo mal sai. Todo mal sai. Embora às vezes nós não damos liberdade para ele ajustar toda a casa, mas o mal já não tem mais espaço ali para habitar. Ele vem rondar, vem trazer acusação, vem trazer ali fazer bagunça, causar desordem, mas habitar ele não habita mais porque o Espírito de Deus está ali, já não habita mais naquele coração. E quando o Espírito de Deus passa a habitar no homem, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar a vida, ele vai arrumar a casa, porque a desordem não é de Deus, a desordem é de Satanás. Aonde a sujeira, aonde a bagunça, aonde a desordem, é coisa de Satanás, não é de Deus. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de limpeza, Deus é um Deus de coisas certas, alinhadas. Deus é dessa forma, e Deus ele arruma a nossa vida. Deus ele arruma conforme o propósito dele para as nossas vidas. Mas, se nós não damos liberdade para ele, nós o ignoramos, fechamos os nossos olhos para a presença dele em nós, o que acontece? Ele acaba se apartando de nós, até que a casa fica novamente vazia, Satanás ele retorna, e a Bíblia vai dizer que ele não invade. Quando o espírito mau que saiu, ele volta para a vida daquela pessoa, ele não invade. Ele volta e busca outros 7 piores do que ele. Porque ele falou, já fiz bagunça, ele me expulsou e arrumou a casa, então agora eu vou fazer uma bagunça maior. Vai lá e busca mais 7 piores que ele, e Jesus vai dizer que o estado posterior dessa pessoa se torna pior que o primeiro, porque não é mais um, agora já são 8 agindo na vida dele, causando desordem. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que, ao abrirmos a porta do nosso coração ao Espírito Santo de Deus, nós precisamos também dar liberdade para ele fazer a vontade do Pai, para ele cumprir o bom propósito dele. Quando Joel está dizendo sobre vir sobre todos, sobre toda a carne, quando Paulo diz que não há mais judeu nem grego, que todos estão em Cristo, se tornam um, ele está dizendo que o Espírito Santo quebrou essas barreiras e tornou disponível para todos.
para todos, de uma forma que todos possam acessar. E o Pentecostes, ali nós vamos ver em Atos 2, que reuniu pessoas de várias nações. Ali havia partos, medos, elamitas, egípcios, romanos e árabes. Quer ver? Vamos lá. Atos capítulo de número 2. Olha o que aconteceu aqui quando a promessa de Joel se cumpriu naqueles dias. Alguns detalhes aqui são importantes nós observarmos. Livro de Atos, capítulo de número 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Pentecostes não é a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo aconteceu no Pentecostes, que é uma festa de 50 dias. É uma festa judaica de 50 dias. Então, a descida do Espírito Santo de Deus em nós não é Pentecostes. Pentecostes é outra história. Só se cumpriu naqueles dias, quando concluiu. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, ou encerrou, chegou ao seu fim, todos eles estavam onde? Unânimes em um lugar. Porque Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam cheios do Espírito Santo. Então eles foram para uma casa, um lugar, aproximadamente 120 irmãos, ficaram ali juntos por aproximadamente 10 dias, orando e aguardando a promessa de Deus se cumprir em unanimidade. Unanimidade, em um só clamor, em uma só fé, em um só propósito, buscando a Deus. Aí diz o versículo 2, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre a cabeça de um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, ou em outro idioma, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E aí diz o versículo 5, e em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem ouvia falar em seu próprio idioma, e todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, vede, não são galileus todos esses que falam? Como ouvimos falar cada um em nosso próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, ao ponto da Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos ouvimos falar em nosso próprio idioma obras maravilhosas de Deus. Olha que coisa maravilhosa foi isso. Quando isso aconteceu. Primeiro, eles estavam juntos, em uma só fé, aguardando a promessa se cumprir. O que isso quer dizer? Permaneceram na palavra de Deus. Permaneceram naquilo que Deus falou. Jesus falou, fiquem até que sejam cheios do Espírito Santo. Você imagina a situação. Jesus acabara de ser morto e havia ressurgido de entre os mortos ao terceiro dia. Você imagina o coração daqueles homens como estava com relação às autoridades de Israel, por causa do que eles conseguiram fazer com o mestre deles? Mataram a Jesus, crucificaram, e aí tentaram inventar uma situação para falar que Cristo não havia ressurgido. Então eles haviam ali com temor no coração, mas em meio a esse temor, eles permaneceram na promessa de Deus, na palavra de Deus. Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam cheios do Espírito Santo, e eles não arredaram o pé de lá, até que se cumpriu. E orando, unânimes, eles estavam ali, 120 irmãos, uma congregação, durante 10 dias, orando a Deus, Senhor, o Senhor prometeu, Joel 2, a tua palavra diz, então cumpra em nós a tua promessa. E aí eu te pergunto, quanto tempo você tem orado para ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo já habita em você. Mas quantas orações você já fez pedindo, Senhor,
eu quero mais o teu Espírito. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero a unção do Senhor, o poder de Deus fluindo na minha vida. Nós buscamos isso verdadeiramente? Nós clamamos? Será que nós dedicamos tempo de jejum e oração com esse propósito? Ou nós somos daquele, Senhor, me dá, eu preciso, me dá, quero mais, mas não das coisas do Espírito, né? Das coisas terrenas. Senhor, eu preciso que o Senhor me abra a porta. Não que isso seja errado. Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. Mas nunca fala, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser cheio da tua unção. Esses irmãos tiveram uma promessa cumprida na vida deles, porque por 10 dias, incessantemente, eles clamaram por isso. Eles não pararam. Quando Jesus morreu, era um período de aproximadamente o dia 40 ali da festa de Pentecostes. E quando cumpriu o dia de Pentecostes, eles foram cheios. Então, aproximadamente 10 dias ali buscando pelo Espírito Santo de Deus. E de repente, diz a palavra do Senhor, e de repente não havia um plano desenhado ali naturalmente falando para um tempo específico, para um período específico que isso acontecesse. E de repente, diz a palavra do Senhor em Atos 2:2, veio como um som do céu, como de um vento, como de uma rajada de vento impetuoso. Não foi um vento. Eles ouviram um barulho, mas não viram folhas se balançarem, não foi um vento. Foi como um vento. Foi algo parecido, como se fosse um vento forte. O barulho que o vento forte causa foi o que o Espírito de Deus causou quando veio sobre aquele lugar, sobre a vida deles, e encheu toda a casa. Olha isso. Não foi encher o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, porque era bonitinho e mais zeloso, sabe? Não. Encheu os 120 irmãos que estavam ali buscando pela presença de Deus. Por que encheu os 120 irmãos que estavam ali? Porque os 120 irmãos estavam com o coração rendido para essa promessa, para esse propósito. Os 120 irmãos estavam clamando em uma só fé, em um só propósito, buscando essa maravilhosa promessa de Deus que se cumprisse na vida deles. Queridos, e se hoje nós começarmos a clamar, Senhor, derrama do teu Espírito, faz-nos cheios da tua unção, faz-nos cheios da tua virtude, do teu poder, unânimes em fé, e não pararmos de clamar, a qualquer momento pode acontecer, como aconteceu lá em Atos 2. A qualquer momento, Deus virá e cumprirá a sua palavra nas nossas vidas, porque é toda carne. Tem alguém aqui que não é carne? Hã? Tem algum homem de lata, de ferro, alguma outra material aí? É barro, né? Barro também é. Carne é feita do barro, Deus nos fez do barro. Todos nós somos carne. Então essa promessa é para mim? Sim ou não? É para você. É para nós. Somos carne. A promessa de Joel é sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Não falou especificamente para alguém. Aqui em Atos 2:2, nós vemos cumprindo, e veio sobre todos os que estavam naquela casa. E todos eles foram cheios. Não foi uma parte, um pouquinho. O irmão aqui orou um pouquinho mais baixo, não estava com tanta fé, vamos dar um pouquinho menos. Não. A diferença foi os dons que se moveram na vida de cada um. A maneira como Deus passou a agir para a edificação do corpo. Deus trouxe dons diferentes para cada um, mas todos estavam plenamente cheios do Espírito Santo de Deus. Queridos, e uma igreja cheia do Espírito Santo se move diferente. Uma igreja cheia do Espírito Santo, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, têm visão diferente, têm um agir diferente, têm um falar diferente, se movem de forma diferente. Há diferença na vida daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. E eu e você precisamos ser despertados para buscarmos mais do Espírito Santo. Quando Deus colocou no meu coração para falar sobre essa série, sobre o Espírito Santo, eu percebi o quanto nós temos ignorado nos últimos dias a pessoa do Espírito Santo. Nós falamos muito sobre Deus, falamos outro tanto sobre fé, sobre crermos em Deus, para olharmos para Deus como um Deus de amor e de misericórdia, e para as mãos de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Mas nós nos esquecemos do Deus presente que habita em nós, que é o Espírito Santo. E quantas vezes estamos padecendo na caminhada, porque está nos faltando o Espírito Santo.
Porque olha para a história da igreja. Olha os irmãos lá em Roma, quando eles eram jogados na arena de leões e as feras eram soltas e os dilaceravam. Quando os irmãos eram feitos de tocha humana para iluminar a cidade de Roma, porque o imperador achava que aquilo era bonito. Quando os irmãos eram pegos com suas famílias e os carrascos pegavam seus filhos e falavam, nega Cristo ou seu filho morre. E eles falavam, não nega Cristo, e o filho morria na frente deles, e eles não perdiam o amor, o temor e a fidelidade de Deus na vida deles. Por que eles eram dessa forma? Porque eram cheios do Espírito Santo. Agora, nós, convenhamos, né? Se o clima mudou, a previsão do tempo diz que vai chover. Ah, não dá para ir para a igreja não, porque vai chover, vai molhar, sabe? Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sempre temos uma razão para virarmos as costas para Cristo. E nem é perseguição, porque nós vivemos em um país livre, temos a liberdade de orarmos aonde quer que estejamos. Temos a liberdade de falarmos para qualquer pessoa de Cristo Jesus. E ninguém pode nos proibir, porque há essa liberdade. Estamos de portas abertas para quem quiser. Com som, não estamos escondidos. Não estamos escondidos. Mas por que agimos dessa forma? Por que a igreja brasileira vive o tempo que vive? Porque está deixando de lado a pessoa do Espírito Santo. Não está deixando ele fluir. Não é que não tem, mas é que não está deixando transbordar. Não está deixando ele guiar. Não está deixando ele conduzir. Nós estamos assim, entramos no rio do Senhor, molhamos o nosso tornozelo, já deu um refrigério ali para os pés da caminhada, e ali tem as águas do rio fluindo, mas nós não vamos além. E o Senhor fala, vem. Nós falamos, não, Senhor, porque aqui eu tenho domínio, eu tenho controle. Alguns até vai um pouquinho mais, mas nunca se lança inteiramente na presença de Deus, deixando ele conduzir plenamente, conforme a soberana vontade dele, para que ele, tenha o domínio total. Sempre para termos o controle. Nós estamos no controle. E esse é um erro. Porque nós somos dele, fomos comprados por ele, e ele precisa ter o controle das nossas vidas, porque ele é o Senhor das nossas vidas. E para isso precisamos render-nos ao Espírito Santo de Deus. E Joel declarou que o Espírito viria sobre filhos, filhas, jovens, velhos, servos, ou seja, homens, mulheres, jovens, idosos, ricos, pobres, judeus, gentios. E Paulo disse, não há judeu nem grego, porque todos são um em Cristo, todos estão ali em Cristo, e o Espírito Santo quebrou essa barreira, e o Pentecostes ali reuniu pessoas de várias nações, partos, medas, elamitas, egípcios, romanos, árabes, e todos ouviram as maravilhas de Deus, em sua própria língua, porque o Espírito não é apenas para líderes. O Espírito é para todo aquele que tem fome e sede de Deus. É o rio de Deus para nos saciar. É o rio de Deus para nos tornar pleno. Você olha para a história da igreja, você não vê os irmãos depressivos. Hoje você vê pastor tirando a própria vida, depressivo. Ali eles enfrentavam a morte e ninguém falava, estou ansioso, estou depressivo ou qualquer outra coisa. Hoje nós sofremos os males do século, não estou minimizando os problemas. Os problemas eu sei que eles existem e o que eles causam nas nossas vidas, mas eu estou dizendo que se nós nos permitíssemos sermos mais cheios do Espírito Santo, haveria mais alegria de Deus em nós, porque a presença de Deus fluiria em nossas vidas. Nós não seríamos conduzidos, dominados ou impedidos por circunstâncias e situações. Nós seríamos simplesmente, sermos plenos de Deus, temos a totalidade da vida de Deus em nós. E foi isso que Deus fez quando entregou a Cristo em nosso favor para nos dar essa vida plena. Quando Jesus fala, eu venho para que tenham vidas e a tenham em abundância, Ele está falando de termos o Espírito Santo nos conduzindo totalmente para vivermos a vida abundante de Deus em nós. A plenitude dessa vida em nossas vidas, a vida de Deus por meio do Espírito Santo. A promessa é para todos, Pedro disse lá em Atos 2,39, ele diz, a promessa é para todos vocês, para seus filhos, para os que estão longe, não é apenas para alguns, é para todos nós, queridos. Isso inclui a cada um de nós hoje. Agora, essa promessa é uma promessa de poder. Não é algo para você dizer, eu tenho o Espírito Santo de Deus, não.
É a promessa de poder, porque o que encorajou os irmãos a enfrentar as arenas e os sacrifícios todos a qual eles foram expostos foi o poder de Deus que os fortaleceu, os capacitou, os tornou ousados. Sabe, quando Pedro ali, ele é ameaçado por causa de pregar a Cristo, e aí ele sai de lá e continua falando, ele novamente é preso, e ali Pedro e João são açoitados por causa de pregar a Cristo. Eles saem da prisão alegres, glorificando a Deus pelo privilégio de poder sofrer por causa de Cristo. Deixa eu te perguntar, se você saísse daqui, a polícia te pegasse, te desse uma surra, porque você veio na igreja, quarta-feira você voltaria? Muitos aqui não vão voltar nem próxima quarta, né? Misericórdia, Jesus. Porque nós não estamos dando a liberdade devida para o Espírito Santo, nós não estamos tendo a plenitude dele. Porque não é a capacidade humana que torna o homem habilitado para passar por isso. É o Espírito Santo de Deus em nós. E Jesus, ele diz que virão tempos difíceis para nós. Nós estamos preparados para esses tempos difíceis? Nós estamos preparados para os dias finais que precedem a vida de Cristo? Quando Cristo vir nos céus com poder e glória? Já imaginou? Hoje há uma conversa aí nos bastidores sobre um medo de uma terceira guerra mundial. E se acontecer? E aí? Você vai entrar em desespero? O que vai acontecer com a sua fé? O que vai ser da sua vida com Deus? Por isso, queridos, há urgência de nós começarmos a clamar pelo Espírito Santo de Deus. Por isso há urgência de nós nos debruçarmos aos pés do Senhor. Senhor, eu quero ser plenamente cheio, muda o meu coração, quebranta, tira o meu eu, tira a minha razão, muda a minha mentalidade, os meus pensamentos, tira o meu coração de pedra, encha-me de ti, acenda o teu fogo em mim, acenda o teu fogo em meu coração. Porque essa promessa é uma promessa de poder para nos capacitarmos a ir fazer a vontade do Senhor, para cumprirmos a missão do Senhor. Não foi algo dado a ele só para a beleza, não. Porque no dia de Pentecostes, 3 sinais aconteceram. Primeiro, veio o som como o vento. O vento simboliza a vida em movimento do Espírito. Jesus disse, o vento sopra onde quer, o Espírito Santo, ele se move dessa forma. E o Espírito também traz vida. Segundo, veio língua como de fogo. O fogo representa a presença de Deus, purificação, poder. No Antigo Testamento, o fogo representava a glória de Deus, mas ela estava em lugares específicos. Mas agora esse fogo, ele não está mais no altar, mas ele está sobre nós. Ele está dentro de nós, ardendo nos nossos corações. E o terceiro sinal foi o falar em outras línguas. Isso foi um sinal poderoso. Mostrava que o evangelho seria levado a todas as nações, porque todos ali ouviram falar das grandezas de Deus em sua língua materna, para não ter dúvida, não ter, falta de entendimento com relação àquilo que era anunciado, as verdades proclamadas de Cristo. As verdades proclamadas de Cristo. O falar em línguas não é aquilo que muitos vivem, de no meio da igreja, todo mundo lá, aquele chega a ser um piseiro que você não entende nada, vira uma bagunça ali. Pode haver? Pode. Mas Paulo fala que não, no culto precisa ter ordem e decência, para que a pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, quando chegar aqui, ele saia daqui entendendo o que aconteceu. Agora você já pensou, se eu pego o microfone e começo a falar em outras línguas aqui, você vai ficar, rapaz, esse pastor tá meio doido, só pode. E vai embora, nunca mais volta, não entendeu nada, sua vinda aqui foi inútil, você não entendeu. Você não entendeu o que aconteceu? O falar em línguas de Atos 2 foi um falar em línguas estrangeiras para que eles entendessem as grandezas de Deus. Não quer dizer que não haja outro falar em línguas, porque Paulo fala de outro falar em línguas, que são a língua dos anjos, que não são línguas propriamente de povos como esses, que é citado aqui em Atos 2. Há o outro falar em línguas, que é o que edifica a si mesmo. Mas Paulo fala, isso é na sua vida de oração em secreto. É um tipo de oração que Satanás não entendem.
não entende. E às vezes a nossa própria mente não capta aquilo que nós estamos orando, mas nós falamos com Deus, Deus entende, o Espírito nos leva, intercedendo por nós em oração a Deus, pedindo a Deus aquilo que nem mesmo nós sabemos que precisamos. E aí nós somos revestidos, somos fortalecidos, somos equipados para a caminhada com Deus, para a jornada com Deus. É algo que Deus nos traz como poder, como capacitação. Sabe, o falar em línguas, isso foi esse sinal que foi dado, né? Porque o pecado lá em Babel confundiu as línguas e foi separação para que houvesse dificuldade do avanço do reino. Mas o Pentecoste, ele trouxe essa restauração, a unidade para a missão. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo, nós fluímos no Espírito Santo, mas não é para o nosso bel prazer, é para uma missão, é para irmos, é para cumprirmos a vontade de Deus, é para anunciarmos as grandezas de Deus, era para estabelecermos o reino de Deus aonde nós fomos. O Pentecoste, ele trouxe essa restauração, dessa unidade, dessa missão. O Espírito Santo não veio apenas para uma emoção, não é uma emoção, não é para a emoção. Ele veio para capacitar a igreja para cumprir a missão. Fomos chamados com um propósito. Você não foi chamado para ocupar um lugar num espaço de igreja, não. Você foi chamado para ser sal e luz aonde você está. Deus te escolheu para que aonde você está, você faça a diferença, você seja a diferença, porque você é o canal que Deus escolheu para trazer salvação aonde você está. Por causa das trevas que está onde você convive, aonde você vive, aonde, sabe, você vai, Deus te fez luz para dissipar aquelas trevas. Para dissipar aquelas trevas. Mas para essa missão você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque senão você não tem força para continuar. Você não tem capacidade de resistir às adversidades que se levantam. É a presença do Espírito Santo de Deus que nos capacita a irmos. É Ele que nos torna luzeiros. É Ele que nos torna luzeiros. É Ele. Por isso Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito. Amabilidade, bondade, fidelidade, paz, mansidão, domínio próprio. Vai falar da ação que o Espírito de Deus causa em nós, trazendo transformação nas nossas vidas. E é um processo, é gradativo, é um crescimento, é uma edificação, é conforme damos liberdade, Ele em nós, age em nós, e o poder de Deus nos capacita para irmos. Somos chamados para uma missão, e não podemos ser negligentes, não. Porque muito em breve estaremos diante do tribunal de Deus e Ele vai falar, o que você fez com a sua vida? Ah, Deus, mas o pastor Paulo lá não falou que eu tinha que fazer alguma coisa. Mas o Espírito Santo já te convenceu. Ele já te mostrou que você precisa fazer alguma coisa com aquilo que Ele te deu. Ele te deu algo. Ele te deu vida. Ele te deu uma casa, Ele te deu família. Ele te deu capacidade intelectual. Te deu visão, te deu audição. Ele te deu poder aquisitivo. O que você tem feito com aquilo que Ele tem te dado? O Espírito Santo de Deus quer te conduzir à centralidade da perfeita vontade de Deus. Se você der liberdade para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, você não vai estar no mundo perdido. Meu Deus, para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão? Por que eu vim a esse mundo? Quantas pessoas estão assim hoje? Pessoas que se formam na melhor faculdade, têm a melhor qualificação, sai de lá perdido, não sabe nem o que fazer com o diploma que ganhou, com o conhecimento que adquiriu. Porque não tem um Espírito Santo de Deus para trazer a centralidade do propósito de Deus na vida dele. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a isso. Você não vai ver Pedro perdido, você não vai ver Paulo perdido. Você vai ver Paulo ansioso em querer fazer a vontade de Deus, tanto que várias vezes ele tentou ir a Roma, mas por ser guiado pelo Espírito Santo, por ser um homem cheio do Espírito Santo, ele entendeu que não era o tempo, e ele diz, o Espírito de Deus me impediu de ir até Roma. Mas em determinado momento, o Espírito Santo de Deus vai aparecer para Paulo em sonho, vai falar, atravessa a Macedônia, venha trazer a mensagem até aqui, e Paulo entende, a vontade do Espírito Santo de Deus é que eu vá para a Macedônia, e todas as viagens de Paulo, por mais turbulenta que eram bem-sucedidas. Quando Paulo, enfim, está indo para Roma, preso, a Bíblia vai dizer que os homens do navio não dão atenção para Paulo, porque era apenas um prisioneiro, ignoraram ele. Paulo falou, olha, o meu Deus disse
que nós vamos enfrentar uma grande tempestade, é melhor nós encontrarmos um porto por aqui, parar por aqui, porque senão nós vamos sofrer nessa viagem. E eles falaram, não, que é só um doido aí que foi preso e vamos levar lá para a cadeia de Roma, que é melhor, né? Fecha os ouvidos para ele, ignora o que ele está falando. O que aconteceu? Uma tempestade tão grande veio que eles começaram a jogar tudo no navio e não achava jeito, e ali não via mais nada, não sabia onde estavam. E aí Paulo falou, gente, fiquem tranquilos, o meu Deus falou que enquanto vocês estiverem nesse barco, Deus preservará a vida de todos, só a carga que vai se perder. Ninguém vai perecer aqui, ninguém vai morrer. E aí eles recobraram o ânimo, comeram e de repente aportaram ali em uma ilha, sabe? E aí ali está Paulo, aparentemente as coisas estavam melhorando, né? Porque saiu da tempestade. Mas ali está Paulo querendo fazer o bem para ajudar as pessoas, acender uma fogueira, sabe, para o povo se aquecer, porque estava todo mundo encharcado, água do mar, tempestade, frio, etc. E aí vem uma víbora aí, pega na mão de Paulo. Mas Paulo, por ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus um dia disse que se bebesse uma coisa mortífera não lhe faria dano algum, se alguma serpente o pegasse, não causaria mal nenhum. O que Paulo faz? Ele só sacode a víbora e fica tranquilo. O que era aparentemente uma viagem desastrosa e uma viagem perdida, o fim da vida de Paulo, Paulo é visto ali como quase um Deus. E ali Paulo vai orar pelos enfermos, os enfermos são curados, a história daquela ilha é transformada porque um homem cheio do Espírito Santo de Deus chegou naquele lugar. E aquela viagem que aparentemente era uma viagem frustrada, se tornou uma viagem bem-sucedida, porque Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, se eu e você permitirmos que o Espírito de Deus age em nossas vidas, se formos cheios do Espírito Santo de Deus, toda a nossa vida será bem-sucedida, mesmo quando vier tragédias, mesmo quando vier tempestades, vendavais, mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando a morte bater a porta, por causa da vida de Deus, que é o Espírito Santo de Deus em nós, nós viveremos a glória do Senhor. Ela se manifestará em nós, e nós vamos ver que o Espírito Santo ele veio para capacitar a igreja para isso. Atos 1:8, a promessa que Jesus deixou, ele diz, recebereis poder ao descer o Espírito sobre vós. Mas quantas vezes estamos faltando o simples poder para levantarmos e continuarmos? É porque não estamos dando liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Precisamos render o nosso coração, queridos. Precisamos render o nosso coração. Deus nos deu todos os equipamentos dos quais nós precisamos. A promessa do Espírito continua viva. O mesmo Espírito que desceu em Pentecoste, encheu os apóstolos, impulsionou a igreja primitiva, é o Espírito que Deus quer derramar sobre mim e você hoje. Não é amanhã, não, é hoje. Ele quer nos encher, Ele quer nos capacitar para irmos, para sermos luzeiros de Deus nesse lugar. Quantos aqui já ouviu falar que esse lugar é um lugar que não há esperança? Primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei aqui, há 7 anos atrás. Vai morar no Mato Grosso, porque aqui não tem jeito. Mas, se eu e você, cheios do Espírito Santo, nos levantarmos nesse lugar, a história desse lugar muda. A história desse lugar muda. A história desse lugar muda. Ele só continua porque nós não estamos nos enchendo do poder de Deus, que nos capacita a transformarmos o mundo à nossa volta. Precisamos ser cheios, mas existe uma diferença muito importante, porque todo cristão tem um Espírito Santo, mas nem todo cristão está cheio. Entenda, não estou falando que você não tem um Espírito Santo. Eu estou falando que nós não estamos transbordando dele, porque não há manifestação do poder de Deus em nossas vidas. O transbordar do Espírito Santo de Deus fez com que, quando Pedro passava em determinado caminho, eles colocavam ali os leitos dos enfermos, e a sombra de Pedro tocava nos enfermos, e os enfermos eram curados. O Espírito Santo transbordando na vida de Paulo, fazia com que Paulo pegava o seu lenço, enxugava o suor, alguém vinha no final do culto, pegava, levava o lenço de Paulo, molhado de suor, colocava lá sobre o enfermo, e o enfermo era curado. O transbordar do Espírito Santo de Deus. Transbordar do Espírito Santo de Deus. Quantos Deus quer levantar com dom de cura? Quantos Deus quer levantar com dom de visão, de profecia? Quantos Deus quer levantar com dom da palavra?
Quantos que Deus quer levantar com poder para a exaltação do nome de Deus, para viver o sobrenatural de Deus. Mas não estamos buscando, estamos adormecidos. Igreja, desperta, desperta. Vamos nos posicionar, vamos buscar a Deus, a promessa é para nós hoje. Sabe, precisamos ser cheios. Paulo nos ordena, enchei-vos do Espírito. Paulo fala lá em Efésios 5,18, não se embriague com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito enche a sua vida, há poder, a transformação, há intimidade com Deus, há ousadia para testemunhar as grandezas de Deus. Deus não quer apenas uma igreja religiosa, não. Não é isso que Deus quer. Deus quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Não é sobre números, mas quando há o fluir do Espírito, os números mudam. Porque Pedro se levantou um dia cheio do Espírito Santo de Deus e 3.000 almas se renderam a Cristo. E a igreja crescia esporadicamente, por onde ia, por onde Paulo ia, por onde os cristãos iam. Não era apenas os discípulos, era todos, porque eram cheios do Espírito Santo de Deus, quer Roma, quer Samaria, quer Coríntios, quer Éfeso, quer Filipenses, quer qualquer lugar que eles fossem, as vidas se rendiam a Cristo, porque eram cheios do Espírito Santo de Deus. Há uma palavra liberada no dia que fomos consagrados no altar do Senhor, de que Deus levantaria homens e mulheres, que seria diferencial nesse lugar, impactaria a história desse lugar, falando a respeito de Aragaças. Mas para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Você é quem Deus escolheu. Você. Talvez você fale, mas pastor, a minha condição, a minha situação, não. Você é quem Deus escolheu. Você foi chamado por Deus para ser cheio do Espírito Santo de Deus e ser luz do Senhor nesse lugar, para impactar, para ser a diferença, para fazer a diferença. Agora precisamos tomar posicionamento. É aquilo que Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti. O Espírito Santo está dentro de você. Mas para que ele tem servido na sua vida? Só para ser um selo? Ele não quer só ser um selo. Ele quer ser o poder de Deus fluindo na sua vida. Ele quer mudar a sua vida para que outras vidas sejam mudadas a partir dela. Então abra o seu coração para ele nessa noite. Dê liberdade. Não seja apenas alguém que tem o Espírito Santo de Deus, mas seja alguém que transborda, onde o Espírito de Deus flua na sua vida. Amém?